E aí, galerinha do oitavo ano, tudo bem com vocês, gente? Sou o professor Rafael Ramon, professor de matemática de vocês, e venho aqui convidá-los a iniciar a nossa aula de matemática. Então, reúne todo o teu material, pega caderno, pega caneta, papel, tudo que é necessário para a gente dar início à nossa aula de hoje, gente. E nessa aula de hoje, o que é que a gente vai trabalhar? O que é que a gente vai aprender nessa aula de hoje, galera? Bem, nós vamos aprender a realizar divisão de polinômio por monômio. E na realidade a gente já trabalhou com divisão entre polinômio e monômio. O que a gente vai fazer aqui é relembrar um pouco do que a gente já viu anteriormente e trabalhar com alguns exercícios, só para fortalecer tudo que a gente tem aprendido até o momento. Então, olha só, divisão de polinômio por monômio. Dividir cada termo do polinômio pelo monômio, usando as regras já estudadas, é necessário fazer o que, gente? Se a gente quiser realizar uma divisão entre um polinômio e um monômio, o que é necessário a gente fazer? Preste bem atenção. Se a divisão não for exata, escreva a fração irredutível como coeficiente. Nós devemos subtrair os expoentes das letras que são iguais, e isso é uma propriedade da potenciação. Ou seja, divisão de potências de mesma base, o que é que a gente vai fazer? Nós vamos conservar a base e subtrair os expoentes. Deixa eu colocar um exemplo aqui para vocês relembrarem. Se eu tiver x elevado a 7 sobre quem? X elevado a 2. O que é que você faz? Isso aqui é um indicativo de uma divisão entre potências de mesma base. E a ideia aqui é que você conserve a base e faça o quê? Uma subtração entre os expoentes, 7 menos 2, onde o resultado vai ser exatamente igual a quanto? X elevado a quem? Elevado a 5. Esse é o resultado do quê? Da nossa divisão de potência de mesma base. Bem, se a letra diferente estiver no dividendo, nós vamos repetir. Se a letra diferente estiver no divisor, ela vira denominador e a expressão deixa de ser um polinômio. Então, esses são alguns critérios que a gente tem que observar quando a gente estiver fazendo divisão de potência de mesma base. Quando a gente estiver fazendo uma divisão entre potências que não possuem a mesma base. Observando o critério, está no dividendo, vou repetir, está no divisor, vou colocar como denominador. E pronto, somente isso, pessoal. Então vamos lá, vamos dar início à nossa aula e começar a praticar divisão entre polinômio e monômio. E aqui nós temos nossa primeira questão. Vamos resolver o seguinte exemplo. Tenho aqui 4x elevado a 4 menos 8x elevado a 3 mais 6x elevado ao quadrado. Dividido por quem? Por menos 2x ao quadrado. Bem, pessoal, nesse caso aqui, o que é que você deve fazer? Você deve organizar a divisão do polinômio pelo monômio, fazendo a divisão de cada monômio que representa esse nosso polinômio. Então, nós vamos pegar o quê? Nós vamos organizar dessa forma. Colocar aqui 4x elevado a 4, dividido por quem? Por menos 2x ao quadrado. Menos, você vai colocar a representação do 8x ao cubo, dividido por quem? Por menos 2x ao quadrado. Mais 6x ao quadrado, dividido por quem? Por menos 2x ao quadrado. Então, observe bem. Se você pegar e fizer a divisão de monômio por monômio, você tem que obedecer a um seguinte critério. Coeficiente vai ter que ser dividido por coeficiente. E a parte literal com parte literal. Então, vamos lá. Aqui você vai analisar o quê? Que eu tenho 4x elevado a 4 dividido por menos 2x ao quadrado. Temos que também prestar atenção no jogo de sinal. Eu tenho um monômio positivo com um monômio negativo. Então, vai ficar o quê? Mais por menos, menos. E aí, vamos colocar o resultado da divisão entre os coeficientes. 4 dividido por 2 é 2. E x elevado a 4 dividido por x elevado a 2 vai ficar x elevado a 4 menos 2. O que foi que nós fizemos? Conservamos a base, subtraímos os expoentes. Já na próxima divisão entre monômios,
eu vou observar menos 8x ao cubo sobre menos 2x ao quadrado. Sinais negativos, então menos por menos, mais, o resultado será positivo. Eu vou pegar 8 e dividir por 2, que é igual a 4. Pegar x ao cubo e dividir por x ao quadrado. Conservo a base, que é x, faço uma subtração entre os expoentes. Então vai ficar 3 menos 2. Tudo bem? Agora, o próximo termo a ser dividido é justamente 6x ao quadrado. Por quem? Por menos 2x ao quadrado. Então, nesse caso aqui, faço também o jogo de sinal, mais por menos, menos. 6 dividido por 2 é 3. E x ao quadrado dividido por x ao quadrado, vou conservar a base, que no caso é x, subtraindo os expoentes. Agora o próximo passo é finalizar para descobrir quem é o polinômio obtido através da divisão do polinômio 4x elevado a 4 menos 8x ao cubo mais 6x ao quadrado, dividido pelo monômio menos 2x ao quadrado. Então, observe só que eu vou ter como resultado menos 2x elevado a quem? 4 menos 2, 2. Então, menos 2x ao quadrado. Mais quem, gente? Mais 4x elevado a quem? A 1. 3 menos 2, 1. Já que o número é 1, é igual a 1, eu não preciso colocar esse expoente. Não existe necessidade. Menos quem? 3. X elevado a 2 menos 2 é x elevado a 0. Só que x elevado a 0 é igual a 1. Por quê? Porque toda potência com expoente igual a 0, o seu resultado é igual a 1. Então vai ficar 3 vezes 1, que no caso é exatamente igual a 3. Vou retirar aqui, não existe essa necessidade. O resultado vai ser dado pelo polinômio menos 2x ao quadrado mais 4x menos 3. Esse é o resultado da divisão que nós acabamos de fazer. Pronto? Deu para entender todo o processo? Então vamos dar continuidade para a gente poder adquirir mais conhecimento resolvendo mais questões. Vamos lá, gente. Vamos resolver o seguinte exemplo agora. Eu tenho x elevado a 5 menos 32x elevado a 4 mais 6x ao quadrado dividido pelo monômio menos 2x ao quadrado. Então, observe só, nós vamos realizar o mesmo processo para a divisão desse polinômio por esse monômio. O que é que nós vamos fazer? Pegar justamente x elevado a 5 e dividir por quem? Por menos 2x ao quadrado. Agora eu vou colocar menos 32x elevado a quarta, 32x elevado a quarta, e vou dividir por menos 2x ao quadrado. E aí, mais 6x ao quadrado, vou dividir por quem? Menos 2x ao quadrado. Vamos lá, gente. Olha só o processo. O que é que eu vou fazer? Se a divisão entre o meu coeficiente que está no numerador e o coeficiente que está no denominador não for exata, o que é que a gente vai fazer? Se não for um número natural, se não for um número inteiro, o que é que a gente vai fazer? A gente representa como forma de fração mesmo. Então vai ficar o quê? Vou observar aqui 1 dividido por menos 2, vai ficar menos 1 sobre 2. Multiplicado por quem? X elevado a 5, não é isso? Dividido por x elevado a 2. Eu vou conservar a base e vou subtrair os expoentes, vai ficar 5 menos 2. A próxima divisão, eu vou observar que ela é exata. É isso? 32 dividido por 2 vai dar exatamente igual a 16. Então, vou fazer só o jogo de sinal aqui. Menos por menos, mais. 32 dividido por 2, 16. 16 vezes quem? Vou colocar aqui o x, porque na divisão de potência de mesma base, vou conservar a minha base, subtrair os expoentes. Então, vai ficar x elevado a 4 dividido por x elevado a 2, vai ficar x elevado a quem? A 4 menos 2.
E agora nós vamos realizar a próxima divisão entre monômios, que diz o quê? Que 6x ao quadrado positivo estará dividido por quem? Menos 2x ao quadrado. Então, mais por menos, menos. 6 dividido por 2 é 3. E aí eu tenho x ao quadrado dividido por x ao quadrado, vai ficar x elevado a 2 menos 2. Então, vamos lá. O resultado aqui vai ficar menos 1 sobre 2, x elevado a quem? Quanto é 5 menos 2, gente? Exatamente igual a 3. Mais 16, x elevado a quanto? X elevado a 4 menos 2, que no caso vai ser x elevado a 2. Menos 3x elevado a 0, porque eu tenho x elevado a 2 menos 2. É x elevado a 0. Onde x elevado a 0 é igual a quanto? 1. Então, 3 vezes 1, 3. Então, esse é o resultado da divisão. Esse é o resultado da divisão entre os polinômios que a gente acabou de realizar. Então, x elevado a 5 menos 32x elevado a 4 mais 6x ao quadrado dividido por menos 2x ao quadrado é exatamente igual a quanto? Menos 1 meio de x ao cubo mais 16x ao quadrado menos 3. Então, esse é o resultado da nossa divisão do polinômio pelo monômio que aqui nós temos. Perfeito? Deu para entender tudo direitinho, gente? Ótimo. Então, o que é que a gente vai fazer agora? Nós vamos dar continuidade e vamos chamar um próximo problema. Uma próxima divisão entre polinômio e monômio. E aí eu queria que vocês observassem com bastante atenção. Nós temos aqui o polinômio 24x elevado a 6, mais 48x elevado a 5, mais 5x elevado a 4. Dividido por quem? Por menos 4x ao quadrado. Então, note que o que a gente vai ter que fazer é exatamente o mesmo processo que a gente já fez nas duas questões anteriores. Então, o que é que a gente vai fazer? Nós vamos pegar justamente os monômios representados aqui nesse polinômio e dividir pelo monômio menos 4x elevado a 2. Então, vai ficar assim, ó, 24x elevado a 6 dividido por menos 4x ao quadrado. E aí, vamos lá. Mais, próximo monômio, 48x elevado a 5 dividido por menos 4x ao quadrado, mais 5x elevado a 4, dividido por quem? Menos 4x ao quadrado. E aí, o que é que você vai fazer? Olhe só. Você tem aqui 24x elevado a 6 dividido por menos 4x ao quadrado. Você vai fazer o jogo de sinal. Nós temos aqui sinal positivo no numerador, sinal negativo no denominador, então mais por menos, menos. 24 dividido por 4 é 6. Multiplicado por quem? X elevado a 6 dividido por x elevado a 2, gente. Conservamos a base, subtraímos os expoentes, 6 menos 2. Próxima divisão entre monômios. Olha só, nós temos mais 48x elevado a 5 dividido por menos 4x ao quadrado. Então, vamos lá. Mais por menos é menos. Nós temos 48 dividido por 4. Quanto é 48 dividido por 4? É exatamente igual a 12. Tudo bem? Tem o x elevado a 5 dividido por x elevado ao quadrado. Então, vamos conservar a base. Divisão de potência de mesma base. Conserva a base, subtrai os expoentes. 5 menos 2. Agora, a divisão entre o monômio 5x elevado a 4 e o monômio menos 4x ao quadrado. Então, mais por menos, menos. A gente observa que a divisão de 5 por 4 não é exata. Então, vamos deixar na forma de fração mesmo. Vai ficar o quê? 5 sobre 4. E aí eu tenho x elevado a 4 dividido por x elevado a 2, divisão de potência de mesma base, conserve a base, subtrai os expoentes, 4 menos 2. Agora vamos lá, vamos resolver para finalizar essa divisão. Vou ficar aqui com menos
6x elevado a 4 menos 12x elevado a quem? 5 menos 2, 3. Menos quem? 5 quartos. 5 quartos de quem? De x elevado a 4 menos 2. 4 menos 2, 2. Então, olha só o resultado da divisão do polinômio 24x elevado a 6 mais 48x elevado a 5 mais 5x elevado a 4 pelo monômio menos 4x ao quadrado. Nós conseguimos obter justamente como resultado o polinômio menos 6x elevado a 4 menos 12x ao cubo menos 5 quartos de x ao quadrado. Então, esse é o resultado da nossa divisão de um polinômio por um monômio, que está aqui representado. Não podemos perder tempo, vamos adquirindo mais conhecimento, vamos resolvendo mais questões para a gente formalizar todas as competências e habilidades que a gente exige aqui nessa divisão de polinômio por monômio, gente. Então, olha só, agora é a vez de vocês, mas eu vou ajudar vocês, não fiquem preocupados não. A gente vai fazer essas 3 divisões aqui e a gente vai fazer com calma, para que todo mundo entenda, para que todo mundo aprenda tudo direitinho entre a divisão de um polinômio por monômio. Então, você vai efetuar a divisão entre quem? No item A, 12x ao quadrado mais 9x dividido por menos 3x. No item B, você vai ter o quê? Menos 8a elevado a 4 mais 6a ao cubo menos 10a dividido por quem? Por menos 2a. E no item C você vai ter o quê? 40x ao quadrado menos 20x menos 3ax dividido por menos 10x. Então, essas são as divisões que nós iremos fazer. Então, vamos lá. Primeiro item, item A. Nós vamos pegar Nós vamos pegar 12x ao quadrado e dividir por menos 3x, mais 9x dividido por quem? Por menos 3x também. Então, vamos lá. O que é que você vai fazer? Fazer o jogo de sinal, mais por menos é menos, 12x ao quadrado, né? Menos 3x, você vai realizar a divisão entre coeficiente numérico a coeficiente numérico. Então, 12 dividido por 3 é 4. X ao quadrado dividido por x. Conserva a base, subtrai os expoentes, gente. 2 menos 1. E agora, fazendo o jogo de sinal novamente, nós vamos ter o quê? Mais por menos, menos. 9 dividido por 3 é 3. E x dividido por x vai ficar x elevado a 1 menos 1. Então, vamos lá, vamos finalizar essa divisão. Vai ficar assim, ó, menos 4, x elevado a quem? 2 menos 1 é 1, não precisa representar o 1. Menos 3 vezes quem? X elevado a 1 menos 1 é x elevado a 0, gente. Então, x elevado a 0 é igual a 1. 3 vezes 1 é o próprio 3, a gente não precisa colocar aí também. Então, o resultado dessa divisão do polinômio 12x ao quadrado mais 9x pelo monômio menos 3x é dado por quem? Pelo polinômio menos 4x menos 3. Então, esse é o resultado dessa divisão. Ficou compreendido aí tudo que é necessário a gente fazer? Então, vamos lá, vamos para o item B. Vamos resolver a nossa próxima divisão entre polinômio e monômio. Nessa situação aqui, nós temos menos 8a elevado a quarta mais 6a ao cubo menos 10a. Dividido por quem? Por menos 2a. Então, vamos organizar aqui como é que deve ficar essa divisão. Nós temos 8 menos 8a elevado a quarta dividido por quem? Por menos 2a. E aí nós temos mais 6a ao cubo dividido por quem? Por menos 2a. E enfim, menos 10a
dividido por menos 2A. Agora, qual o processo? Fazer cada divisão dessa, observando que nós devemos dividir coeficiente numérico com coeficiente numérico, parte literal com parte literal. Vamos lá. Fazendo jogo de sinal, nós temos aqui numerador negativo, denominador negativo. Então, menos por menos, mais. Não preciso colocar o sinal positivo à frente. Então, 8 dividido por 2 é exatamente igual a 4. A elevado a 4 dividido por A, divisão de potência de mesma base, conservo a base, que é 4, subtrai os expoentes, 4 menos 1. Na próxima divisão aqui que nós temos entre monômios, nós temos mais 6A ao cubo dividido por menos 2A. Então, você vai observar que eu tenho um monômio positivo com um monômio negativo, faço o jogo de sinal, mais por menos, menos. 6 dividido por 2 é exatamente igual a 3. Multiplicado por quem? Você tem A elevado ao cubo dividido por A. Divisão de potência de mesma base, conserva a base, que é A, subtrai os expoentes. Então, fica 3 menos 1. E aí, a última divisão entre monômios que a gente vai realizar. Menos 10A dividido por menos 2A. Menos por menos, mais. 10 dividido por 2, 5. A dividido por A, conserva-se A, subtrai seus expoentes. 1 menos 1. Então, vamos lá. Vamos finalizar para ver como é que vai ficar o resultado da divisão entre esse polinômio e esse monômio. Nós temos aqui 4. A elevado a quem? 4 menos 1, 3. Então, vai ficar A elevado ao cubo. Menos quem? Menos 3. A elevado a quem? 3 menos 1, 2. Mais 5 elevado a quem? A elevado a 1 menos 1 é A elevado a 0. A elevado a 0 é 1. 1 vezes 5 é o próprio 5. Não vou precisar fazer essa representação. E aqui nós temos o resultado da divisão entre meu polinômio menos 8A à quarta mais 6A ao cubo menos 10A dividido pelo monômio menos 2A, gente. Tudo bem? Então vamos lá? Vamos para o nosso último item, o item C. E olha só, como é que nós temos aqui? Nós temos um polinômio representado por quem? 40x elevado a 2 menos 20x menos 3ax dividido por quem? Por menos 10x. Então, olha só, o que é que a gente vai fazer? Vamos organizar aqui a nossa divisão, pegando cada monômio do meu polinômio e dividindo pelo monômio menos 10x. Então, nós temos aqui 40x ao quadrado, dividido por quem? Por menos 10x, menos 20x, sobre quem? Sobre menos 10x, menos 3ax, dividido por quem? Por menos 10x. E aí, vamos lá. Pegamos aqui a primeira divisão entre monômios. Positivo com negativo. Fazemos jogo de sinal. Mais por menos, menos. Mais por menos, menos. 40 dividido por 10 é exatamente igual a quanto? 4. X ao quadrado dividido por x, conservo a base, subtrai os expoentes, vai ficar 2 menos 1. Próxima divisão, nós temos aqui um monômio negativo com um monômio negativo. Então, menos por menos, mais 20 dividido por 10 é 2. X dividido por x vai ficar x elevado a quem? A 1 menos 1. E o último termo, a última divisão aqui, nós temos 3ax negativo dividido por menos 10x. Menos por menos, mais 3 dividido por 10 não é possível, vou representar na forma de fração. Vai ficar 3 sobre 10. A vai ficar aqui no meu numerador, porque eu não tenho um outro A para poder fazer a divisão, tranquilo. Multiplicado por quem? X dividido por x, que é x elevado a 1, 1 menos 1. Então, vamos lá. X elevado a 1 menos 1. E aí, o resultado vai ficar como? Menos
4x mais 2 mais 3 décimos de A. Então, esse é o resultado da divisão entre o meu polinômio e o meu monômio. Então, pessoal, a gente encerra por aqui nossa aula. Espero que vocês tenham aprendido tudo a respeito da divisão de um polinômio por um monômio. Nós ficamos por aqui. Até a próxima, gente. Tchau, tchau.